faz sol, é um domingo de sol. Não sei se no exterior está fazendo frio, não sei onde você se encontra nesse momento, né? No exterior, ou no Brasil, se está chovendo em algum lugar agora. Mas aqui é um domingo lindo, maravilhoso. E eu quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 15, e vai do versículo 11 até o 20. E é uma passagem, é uma história muito conhecida de muitos, mas sempre há alguém que nunca ouviu. E essa história diz assim: E disse, ou seja, Jesus disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Alguns dias atrás, claro que foi atrás, mas nós estivemos conversando com um pastor conhecido nosso, e ele estava compartilhando conosco algumas experiências. Experiência de perda e ganho que teve recentemente. Por exemplo, o pai desse pastor veio a óbito. Ou seja, ele perdeu o pai, mas o pai ganhou o céu. Ele perdeu a companhia da filha, mas a filha ganhou uma oportunidade, uma vaga na faculdade de medicina lá na Argentina. E ele continuou compartilhando algumas coisas assim nesse sentido. Ou seja, perdas e ganhos. Então podemos perceber que na nossa vida nós trabalhamos com perdas e ganhos. Nós já nascemos perdendo e ganhando. Haja vista, quando estamos no ventre da nossa mãe, nós temos o conforto do ventre, mas nós precisamos perder esse conforto para ganharmos o fôlego da vida. Interessante que passa-se algum tempo e nós perdemos o nosso alimento, que é líquido, mas nós ganhamos alguns dentes para podermos mastigar o alimento sólido. E mais para frente, mais um pouquinho, nós perdemos o colo dos nossos pais e nos firmamos com as nossas próprias pernas e ganhamos os passos para caminharmos sozinhos. E assim a vida segue. A vida segue em perdas e a vida segue em ganhos. Muito bem. Jesus
ele conta essa história fantástica, porque Jesus era um contador de histórias, e as pessoas que o seguiam, eles podiam ter uma melhor compreensão daquilo que Jesus falava através das histórias que Jesus contava. É assim que muitas vezes fazemos com as crianças, para que elas entendam o que estamos dizendo. Nós precisamos contar, fazer algumas comparações. E Jesus fazia muito isso. Ele contava as histórias e ele expressa nessa história, que é uma história de amor. Ele conta a história desse filho, o filho pródigo, que é uma história de perda e de ganho. Esse filho, na verdade, então ele perdeu o convívio familiar, o convívio do pai, e ganhou o seu dinheiro. E foi para essa terra distante para usufruir daquilo que ele tinha ganho. Para onde foi? Ele ganhou muitos amigos, ele ganhou mulheres, ele ganhou prazeres, ele ganhou uma vida toda de liberdade, de sonhos realizados que ele tinha em mente. Porém, com isso, ele perdeu todo o seu dinheiro. Perdas e ganhos. Ele perdeu toda a sua herança. Então, ele perdendo a sua herança, ele ganhou a humilhação. Perdas e ganhos. Talvez você, querido ouvinte, onde você está nesse momento, tenha perdido algo. Você perdeu alguém. Ou mesmo, você perdeu a sua esposa. Você perdeu seu esposo. Aquele emprego que você tinha, que te sustentava, que dava o teu suprimento, você também perdeu. E em troca disso, você ganhou a tristeza. A tristeza, ela vai te invadir. Ela invade o teu coração. E com a tristeza, vem também as depressões. A tristeza, ela invade porque também, às vezes, você perdeu seu filho. Ou mesmo, perdeu a confiança da sua família. Ou pode ser o contrário, você também não confia na sua família, você perdeu. Pode até ter perdido a batalha para as drogas. Você perdeu. As suas esperanças já não existem mais. Você não tem mais esperança porque você perdeu. Com a perda você ganha a desesperança. Você perdeu também a saúde. E aquela luz que você achava que iria enxergar lá no fim do túnel, até ela já tem se apagado. Ela já não existe mais. E você vai lutando contra tudo isso. E você vai perdendo e ganhando uma outra coisa em seu lugar. A tristeza já vai sendo inserida na sua vida. A desesperança no lugar da esperança. A tristeza no lugar da alegria. A desconfiança no lugar da fé. E as coisas vão se perdendo e vão se ganhando. Aquilo que você fazia, você já não faz mais, porque no lugar do seu vigor, você já não tem mais forças, você tem as fraquezas e ganha as fraquezas no lugar do seu vigor, e já não consegue mais trabalhar como você trabalhava antes, você já não consegue mais amar como você amava antes, você não consegue sorrir como sorria antes. E vem a depressão, e vem
tudo quanto te derruba, e você vai lutando, e você vai perdendo, e você vai ganhando. Mas ainda há esperança, sim, mesmo que você não enxergue. Muitas vezes você pode ter tido uma decisão tão errada quanto a escolha da sua decisão. Mas se você está vivo e está ouvindo, você ainda tem uma esperança. O interessante é que o filho pródigo viu que tinha perdido tudo. Ele perdeu tudo. E nesse momento que ele perdeu tudo, ele ganhou uma nova chance. Quando ele perdeu tudo, ele ganhou a humilhação. Ele se prostrou e ele lembrou do pai. Ele perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu caráter, perdeu a vergonha, mas uma coisa ele não perdeu. Ele não perdeu o pai. Ele precisou se humilhar, pronto para recebê-lo. No mesmo lugar de onde ele tinha saído de casa. Seu pai estava naquela porta. E o seu pai olhava para aquela colina, para aqueles montes. E o pai tinha certeza que o filho que ele tinha perdido, ele ia ganhar de volta. Porque o seu filho iria voltar. Ele tinha fé nisso, ele cria que o seu filho voltaria. E todos os dias ele olhava para aquelas colinas e ele falava: eu estou te esperando, meu filho. Eu sei que você vai voltar. O pai ficou no mesmo lugar. E o incrível é que esse pai, ele representa o Senhor. A história que Jesus quis contar, ou a história que Jesus contou aos seus discípulos, para que eles pudessem entender, estava falando do seu Pai, de Deus. O seu pai esperando o filho de volta. E um dia ele perdeu seu filho e no outro ele o ganhou. Se você está numa situação onde você já não tem mais esperança, onde você já não tem mais motivo, nenhuma motivação para seguir, pense que você não perdeu o Pai. Você tem braços que te acolhem. Você tem alguém que te espera. O nosso Pai Celestial importa-se com você. Ele se importa e ele se importou tanto com você que ele não poupou o seu Filho Jesus Cristo. Lá da glória para ganhar essa terra, para nascer nessa terra. Ele perdeu a sua vida para que você ganhe a salvação. Cristo morreu para ganhar a ressurreição. Se ele não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado. Se ele não tivesse vindo, nós não teríamos esperança. Até Cristo lidou com perdas e ganhos. Ele ganhou os discípulos e perdeu um. Ele ganhou corações e ganhou açoites. Ele é a fonte da água viva, mas ele jorrou o sangue quando estava no Getsêmani, na maior das amarguras e do sofrimento. Até ele trabalhou com perdas e ganhos. Cristo
perdeu a vida e ganhou a batalha contra a morte. Ele ressuscitou. E Ele é o nosso maior exemplo. Então nós trabalhamos com perdas e ganhos. Mas perdemos, mas nós temos a vitória em Cristo Jesus. A nossa batalha maior é a batalha espiritual. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós batalharemos, perderemos e ganharemos. Mas naquele momento, voltando para o filho pródigo, quando ele ganhou a humilhação, esse momento simboliza aquele momento em que nós devemos nos prostrar diante de Deus e reconhecer que somos pecadores. Nós devemos nos humilhar para que ganhemos a salvação. Nós devemos aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque foi para isso que Cristo perdeu, para ressurgir e nos dar a salvação. E nós temos uma passagem em Mateus que nos fala, no capítulo 5, versículo 3, ele nos diz que bem-aventurados os humildes, né, os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Então é nesse momento, quando nós nos humilhamos ao Senhor e falamos: Senhor, eu estou nessa situação, eu preciso do Senhor na minha vida, e eu humildemente, Senhor, eu reconheço que eu já não sou mais teu. Eu quero sentir, Senhor, que o Senhor ainda é meu. O Senhor é o meu Pai. É aquele que abre os braços. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é aquele que rege a minha vida. Independentemente se eu tenho caído, se eu tenho perdido. Se eu tenho perdido a minha saúde, se eu tenho perdido a minha esperança, se eu tenho perdido a minha fé, mas o Senhor é o meu Deus. Eu não perdi, Senhor, e eu preciso que o Senhor esteja comigo, seja o Deus da minha vida. Eu preciso que o Senhor atue poderosamente nas áreas onde eu não consigo, nas áreas onde eu tenho perdido a minha batalha. Eu já estou perdido, sem direção, eu perdi a direção, eu não tenho como voltar. Mas eu sei que o Senhor está à frente, de mãos abertas, para me acolher, dando o seu ombro para eu chorar. Porque só nesse momento é que nós conseguiremos conquistar o coração de Deus. Quando nos humilhamos, quando nos gozo, e Ele pode tudo, e nele nós somos mais que vencedores. Nós deveremos perder a altivez onde quer que você esteja. O Senhor pode te alcançar. A luta que você está tendo, Deus pode batalhar com você. E nessa manhã, que o Senhor possa direcionar a sua vida e que você possa ter olhos para o altar do Senhor, que você possa depositar no Senhor toda a confiança, porque Ele tem cuidado de nós, porque é nele que podemos confiar, é nele que nós podemos ter aquela luz no fim do túnel, porque Ele não é um túnel, Ele é a própria luz. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos perderam a presença de Cristo. Mas Cristo disse: eu vou preparar lugar para vocês. Se você crê nisso, se você crê que você é um pecador, se você aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue por nós, se você confiar plenamente no Senhor,
você vai herdar um lar no céu, porque Cristo foi preparar este lar. Cristo foi preparar a sua morada. Ele garantiu isso. Mas nós precisamos lutar a nossa luta. E a nossa luta é para nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo o senhorio nas nossas vidas. Que o Senhor te alcance. Que o Senhor alcance o meu coração. Ele já falou comigo essa semana. Meditando na sua palavra, Ele falou muito prontamente comigo. E eu tenho perdido muitas coisas, mas eu tenho também ganhado a confiança no Senhor, porque Ele é o meu Deus, o meu Salvador e o meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que mensagem, querido ouvinte. Nós vamos, nesse momento agora, com um cântico. Nós vamos ouvir Filho Pródigo com a banda Kadosh. Já estamos seguindo para o final. E logo após esse cântico nós vamos estar orando. Amém?